Bora, vem pra cá, vamos falar aqui hoje de boa-fé objetiva no direito contratual. Vem comigo. A ideia inicial que eu gostaria de destacar aqui com vocês é exatamente que a gente está tratando aqui não de uma boa-fé subjetiva, de uma boa intenção do contratante. Na verdade, a gente trata da boa-fé objetiva que se caracteriza por uma cláusula geral que indica um dever entre os contratantes de colaborarem entre si para a perfeita consecução do contrato. E essa cláusula geral de boa-fé, ela vai exatamente orientar o magistrado numa situação de interpretação de uma questão que possa chegar ali ao judiciário, para perceber a presença de requisitos indispensáveis derivados da boa-fé, como lealdade, honestidade. Então, essa boa-fé, na ideia de uma cláusula geral, ela vai exatamente traçar parâmetros para que o magistrado possa, ao julgar a questão, analisar o comportamento, a atividade, bem como a presença em toda essa negociação da lealdade e da honestidade. Para definir isso, estabeleceu-se uma chamada tríplice função da boa-fé: função interpretativa, função restritiva do exercício abusivo de direitos e função criadora de deveres anexos. A primeira função, que é a função interpretativa, tem por escopo exatamente a hermenêutica, ou seja, o magistrado, ao interpretar o caso concreto, irá analisar, sob o ponto de vista econômico, se realmente estão sendo observados os parâmetros de igualdade, de afastar-se hipóteses de desequilíbrio, e dentro da finalidade econômica, exatamente analisando se está se perfazendo a concretude dos elementos contratuais sem que haja benefícios exclusivos para uma ou outra parte. Função restritiva do exercício abusivo de direitos. Essa função vem exatamente como derivado do artigo 187 do Código Civil, que regula a hipótese da chamada situação envolvendo o abuso de direito. E nessa interessante função, o trabalho se dará exatamente em cima de um princípio também, que é o princípio da confiança. As partes, quando elas estabelecem uma relação contratual, elas partem também da boa-fé objetiva no seu parâmetro lealdade, confiança. E o abuso do direito é uma questão interessante você observar. Ele se caracteriza em situações em que realmente, em tese, havia um direito, havia uma cláusula que sustentava esse ato praticado pelo infrator. Porém, ele se caracteriza um abuso porque houve um comportamento contraditório. Houve, na verdade, uma quebra de confiança, uma deslealdade. Então vamos a elas. Vamos citar aqui 3 situações. Venire contra factum próprio, ou seja, a proibição, de que ninguém pode se voltar contra o seu próprio ato. É abusiva a conduta da parte que, durante toda a relação contratual, estabelece um determinado comportamento, criando expectativa na outra, e depois ela se volta contra essa atitude, contra esse comportamento. Um exemplo é um contratante que efetua o pagamento de mais da metade das prestações de um determinado contrato e, de repente, já aproximando-se do final, ele para de fazer o pagamento e, quando cobrado, quando o Estado a pagar, ele se manifesta sob o fundamento de que, na verdade, havia cláusulas nulas naquele contrato, motivo pelo qual ele não vai mais pagar o restante. Nítido comportamento contraditório. Tu coque Brutus, fie mie. Até tu, Brutus, meu filho. Este também é um comportamento contraditório. Tu coque, que também se caracteriza como uma derivação dessa função que exatamente procura coibir o abuso do direito. O tu coque, então, ele se caracteriza por uma quebra de reciprocidade. Então imagine, uma determinada locadora procura o locador dizendo que quer fazer um distrato de um contrato.
e ela mesma figura como distratante, ela mesma elabora os termos do distrato. E de repente, alguma daquelas cláusulas, ela resolve descumprir, e quando provocada, né, para que cumpra, ela alega que aquele distrato que ela mesma criou, que ela mesma elaborou, que ela mesma provocou o locatário, ela alega então que aquele distrato possui cláusulas nulas. Tu quoque, Brutus, meu filho. Ou seja, quando Júlio César estava lá recebendo lá suas infelizes facadas, uma delas foi de seu filho, e aí ele ficou, seu filho adotivo, Brutus, e ele ficou totalmente arrasado ao ver aquilo. Mesma situação, você como locatário chega lá para a locadora e fala, ó, mas até tu, locadora, você que me procurou para fazer o distrato e agora você quer descumprir alegando que o distrato encontra-se eivado de nulidade? E finalmente, suprécio e surrécio, que sempre andam ali juntinhos. Então o suprécio, ele se caracteriza pela seguinte situação. O sujeito, então, para de exercer um determinado direito, ele então suprime aquele direito, para de exercer um determinado direito, e com isso ele cria uma legítima expectativa na outra parte, que é o surrécio, para que ela então possa efetivamente continuar a praticar aquele direito que até então não lhe fora provocado de forma divergente por aquele que o suprimiu. Um exemplo bastante salutar é uma situação citada na doutrina, mas que também pode acontecer na prática. Digamos que porventura uma pessoa procure a outra que tem um imóvel, você de repente encontra-se divorciado, precisa de um imóvel de pequeno porte, e aí ele procura um amigo, um parente, e o parente fala, não, eu tenho um apartamento assim no centro, e eu posso emprestá-lo a você. Faremos um comodato. Logicamente não documentaram isso, mas tudo bem, fizeram então um comodato. E ficou estabelecido que esse comodatário agora pagaria simplesmente lá as taxas de condomínio, pagaria IPTU, água, luz e ponto final. E assim ele permaneceu por quase 10 anos, né? A pessoa não precisava do apartamento, ele estava dando manutenção e tal. Num determinado momento eles têm um certo desentendimento, e aí esse proprietário, até então comodante, ajuiza uma ação cobrando aluguéis vencidos em elevada monta. Nesse caso, o então comodatário alegará exatamente o instituto da suprécio, surrécio. Suprécio, o locador deixou de cobrar aluguel durante todo o transcurso temporal. E a surrécio, exatamente gerando a este comodatário o direito de não pagar, diante dessa evidente expectativa que lhe foi criada pelo então comodante. Bom, com isso nós falamos aqui então da chamada boa-fé no seu enfoque, coibir e impedir exercícios abusivos de direito. Agora vamos para a terceira função. A terceira função é exatamente a função criadora de deveres anexos. Que deveres anexos são esses? São exatamente deveres como lealdade, informação, honestidade, na medida em que esses deveres anexos que devem circular toda a relação contratual, desde a fase pré até a fase contratual e até mesmo no momento da fase pós-contratual. Entendido? Bom, o nosso foco aqui hoje foi bem incisivo em cima da boa-fé nos direitos relativos a contratos. Espero que tenham gostado. Não deixe de estudar sua doutrina, procure se aprofundar nesses institutos, são super caidores em provas de concursos. E qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, faça sua pergunta que eu terei um imenso prazer em responder. Até a próxima!